Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, agradecemos a oportunidade que nos dá a cada dia. Que o Santo Espírito nos guia nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é em defesa da verdade. Então, a verdade, nós vamos entender que é algo primordial para o ser humano. Sem a verdade, nós podemos, nos trilhar caminhos que nos levarão a situações difíceis. João, o Evangelho de João 3, 14 e 15 diz assim: Jesus fala, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus fala que a vida eterna necessita, que nós o conheçamos a Jesus. Ele se chama a si próprio aqui de Filho do Homem. E ele diz que ele teria que ser levantado, assim como a serpente que foi levantada no deserto. As pessoas estavam, tinham sido picadas, estavam morrendo, e Deus deu a ordem para Moisés construir, uma imagem, de uma serpente e colocar numa cruz e mostrar para as pessoas. As pessoas que crescem naquele meio que Deus tinha dado, as pessoas não morriam. Então Jesus diz que da mesma forma, se nós olharmos para Jesus, crendo nele, nós não vamos morrer, nós vamos ter vida eterna. Que maravilha, né? Então a vida eterna é uma coisa que depende praticamente de nós estarmos ou não com Jesus. 1 João 2, 22 a 25 diz assim: quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então aqui está falando, a palavra original aqui é Christos. Cristo significa ungido ou Messias. Então, aqui João está explicando que as pessoas que negam que Jesus é o Messias, negam que Jesus é ungido, tem algumas pessoas, grupos de pessoas, grupos de religiões que não aceitam Jesus como ungido nem o Messias. Que ungido e Messias é esse? É aquele que Deus prometeu que viria para resgatar a humanidade. Prometeu para quem? Para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, está lá em Gênesis 3,15, Deus diz que viria um descendente da mulher, e esse descendente ia destruir a cabeça, da serpente, e a serpente ia ferir o calcanhar desse descendente da mulher. É Jesus, é o Messias. E aqui fala, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, também negar o Filho, nós estamos negando o Pai, que enviou ele. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Então, se você nega, você rejeita Jesus como Messias, como ungido, infelizmente você não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, confessar o quê? Perante as pessoas e também reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, tem também o Pai. Que maravilha. Então, se nós aceitarmos Jesus como Salvador, nós também recebemos o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O quê? Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Ouviste o que? A palavra das Escrituras. Esta é a promessa que ele nos fez, Jesus e Deus o Pai, a vida eterna. Que maravilha. Então, Deus nos dá uma promessa que é a principal de todas, é a vida eterna. Temos vida eterna, podemos fazer e alcançar inúmeras coisas. Romanos 2, de 6 a 11, diz assim: o qual nosso Deus recompensará cada um segundo as suas obras. E obras aqui não implica que são as obras que garantem a nossa salvação, mas as obras podem nos fazer a nossa condenação. Salvação não é pelas obras, mas a condenação é pelas obras. E diz aqui: vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você agora tem que praticar boas obras, como diz aqui, ter perseverança, ou seja, cuidado, né? Zelo para fazer o bem, procurar a glória do céu, a honra e a incorrupção.
Esses aí está prometido a vida eterna. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, pessoas contenciosas que vivem em contendas, confusões, causando problemas. Desobedientes à verdade. Que verdade? A verdade da palavra de Deus. Obedientes à iniquidade. Que é a iniquidade? É a transgressão da lei. Desobediência à vontade de Deus. Tribulação e angústia, que diz, sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então vai vir sobre aqueles homens que fazem o mal, tribulação e angústia. Mesmo que aparentemente, nesse algum momento ou por algum tempo, ele pareça estar prosperando, parece estar em boas condições, mas no final virá sobre essa pessoa tribulação e angústia. Primeiramente, aqui diz que do judeu e também do grego, ou seja, tanto os de sangue, né, descendente de Abraão, como os que não são descendentes de Abraão. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Ou seja, praticar o bem, o que é? Fazer a vontade de Deus. Praticar o bem não é o que eu acho, é o que Deus diz que eu devo fazer. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Ou seja, não há, aqui diz que porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não diz as pessoas por sexo, por cor da pele, por origem étnica. Todos nós, o plano da redenção é para todos. E o julgamento também é para todos. E a condenação também é para todos. Assim como a salvação é para todos. Independente da condição, né? Ou etnia, né? Ou escolhas, né? Pessoais das pessoas. Então, aqui as Bíblias nos falam que viria um poder que viria para perseguir o povo de Deus, o povo santo. Tá? Daniel 7, 23, 25. Diz que o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará a terra, pisará os pés e fará em pedaços. Em Daniel aqui está falando desse quarto animal, ele está relacionado com a estátua, né, de Daniel 2. Primeiro poder que existiu, né, da estátua, né, Império Babilônico, era representado com a face, né, ou a cara, ou a face de ouro. Depois vinha a parte aqui dos peitos aqui, né, essa região dos peitos, que seria o quê? A prata, representado pela Medo-Pérsia. Depois essa região aqui, né, das virilhas, né, seria representada, né, pelo bronze, e lá é identificado como a Grécia. E depois diz que a Grécia ia se dividir e surgiria um poder que viria da Grécia, que é o Império Romano, que é esse quarto reino aqui que está sendo citado. Nessa profecia, Daniel 7 cita-se como animal. E lá fala, né, do animal. Primeiro, o leão, que é a Babilônia. O segundo, um urso, que é a Medo-Pérsia. O terceiro, o leopardo, que é a Grécia. E o quarto, um animal terrível e espantoso, que é esse quarto animal aqui, que é o Império Romano. E diz que esse Império Romano ia devorar a terra, ia pisar os pés e fazer a terra em pedaços. O Império Romano nunca foi vencido. Eles se dividiram. E quanto aos 10 chifres, né? Você veria 10 chifres desse Império Romano. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles vão se levantar outro, o qual será diferente dos primeiros. E abaterá 3 reis. Se nós estudarmos a história que depois do Império Romano existiram 10 povos, né? Dentro desses 10 povos, né, aconteceu, né, que aqui diz que ia surgir um outro depois. É chamada nas profecias de Daniel, chifre pequeno. Ele viria e derrubaria 3 reis desse aí, reino ou reis ou reinos. A história mostra que isso aconteceu. Mas aconteceu de que forma? Quando, próximo do ano 476, né, 476, com as guerras, né, internas, né, o bispo, né, o Constantino e mais os bispos tornaram o bispo de Roma como o principal bispo de toda a cristandade. E esse bispo foi alcançando poder. E chegou um momento que, no próximo do ano 538, que ele teve que combater, junto com o Império Romano, 3 povos: visigodos, os ostrogodos, né, e os érulos. Né? Ou vândalos, visigodos e ostrogodos. Né? E esses povos, né, foram destruídos, porque eles eram um povo que criam, né, no arianismo. O arianismo é que só existia um Deus. Já o cristianismo católico daquela época cria sobre a questão da trindade. E aí Deus fala
isso em Daniel que iria acontecer. Isso é maravilhoso. Diz que esse poder ia o quê? Proferir palavras contra o Altíssimo, palavras contra Deus. Ia destruir e perseguir os santos do Altíssimo, esse poder. Ia cuidar em mudar os tempos e as leis. Então, se você vê na Bíblia, nos 10 mandamentos, qual é o mandamento que envolve o tempo? É o sábado. E ia tentar mudar também o tempo e também a lei. E diz que o povo santo, eles seriam entregues na sua mão por um tempo, tempos e metades de um tempo. Então vamos entender aqui, ó, que Apocalipse 12, de 3 a 6, explica isso o que aconteceu. Viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho. O dragão vermelho é Satanás, né? Tinha 7 cabeças e 10 chifres, tá vendo? 10 chifres também. Sob suas cabeças 7 diademas ou coroas. Então 7 deles tinham coroas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Se nós lermos em Daniel 12, de 7 a 9, lá diz que Satanás lutou contra Deus, contra Jesus no céu, junto com seus anjos. E ele perdeu e foi lançado, né, precipitado aqui na terra. Isso aqui é a repetição. Aqui está dizendo que a cauda de Satanás, ou seja, o poder dele, levou a terça parte dos anjos, né, e elas vieram com Satanás aqui para a terra. E diz que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Essa mulher, a gente entende aqui, alguns entendem como Maria, né? Não vou dizer que está errado, mas aqui também é, de forma mais plena, a igreja. Então, a igreja ia dar à luz, né? E para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, Satanás tenta matar Jesus usando o poder de Herodes. Jesus é salvo. E deu à luz um filho do homem. É por isso que Jesus se chama a si próprio de filho do homem. Que irá reger todas as nações com vara de terra. Esse filho do homem vem para se tornar o rei. Ele vem assumir a posição que Adão havia perdido no Éden, quando pecou e devolveu, passou o poder de governo para quem? Para Satanás. Então aqui está contando isso aí. Diz que seu filho depois foi arrebatado para Deus e para seu trono. Isso aqui já está falando que quando Jesus morre, ressuscita, Jesus volta para o céu e vai estar lá no céu intercedendo por nós. E diz que nesse período, depois que Jesus volta, começa o quê? A mulher foge para o deserto. Aí aqui a gente entende que não é Maria, porque Maria não fugiu literalmente, mas a igreja fugiu. Fugiu para onde? Para o deserto. Aqui diz que esse deserto é onde já tinha um lugar preparado por Deus. Então Deus já sabia que isso ia acontecer, uma perseguição aos cristãos, aos povos cristãos. Isso aconteceu, né? Começou com o Império Romano, matou milhares de cristãos e continuou depois com o papado. O papado criou as inquisições e continuou perseguindo vários cristãos. E disse que essa mulher ia ficar fosse ali alimentada por 1.260 dias. 1.260 dias, né? Não poderia ser, as inquisições demoraram muito mais, não podia ser 60 dias literais. Então, em profecia, um dia representa um ano. Então, aqui é 1.260 anos. Perseguição aos cristãos. E aqui, Apocalipse 12, 14, explica que esses 1.260 dias ou anos é justamente aquilo que estava revelado aqui em Daniel 7. Diz, ó, Apocalipse 12, 14, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempo e metade de um tempo. É a mesma palavra que está aqui em Daniel 7, 23 a 25. E esse tempo, um tempo, metade de um tempo, é um tempo, 2 tempos e mais metade de um tempo. É 3 anos e meio. 3 anos e meio representa o quê? Os 1.260 anos. Se você pegar 3 anos, 3 e meio vezes um ano, na época de Daniel, era 360 dias. Se você multiplicar 3,5 por 360, você vai encontrar os 1.260 dias ou anos. Então, a igreja foi perseguida, morreram muitos cristãos, mas mesmo assim Deus preservou a igreja. Por isso que ela nos alcançou. E aí eu vou dar aqui agora um relato histórico de como o papado, né, que é esse chifre pequeno aqui que abate 3 reis, é o poder papal.
E ele depois, né, vai proferir palavras contra Deus e vai tentar mudar os tempos e a lei de Deus. Vamos ver aqui um exemplo? Mudar os tempos. Em 1512, Nicolau Copérnico foi convidado pelo Vaticano, que é o papado, junto a outros filósofos naturais de reputação, a opinar sobre a reforma do calendário. Então, o calendário juliano, né, antes existiam 10 meses somente. É por isso que novembro é 9, mas nós usamos 9, mas qual o número que a gente apresenta em novembro? 10. Dezembro vem de 10, mas qual é o número? 12. Por quê? E Júlio César só existiu 10 meses antes de Júlio César. Júlio César queria ser adorado como um deus, porque os meses são dedicados aos deuses. E ele quis, vai ter que ser criado um mês dedicado a mim. Qual mês? Julho. Mês de julho. E depois Augusto César, que era o sobrinho dele, também se tornou imperador também. Eu quero um mês dedicado a mim. E aí, que mês? Agosto. Mês de agosto. E passou a ter o quê? 12 meses. E aí diz aqui que essa reforma do calendário juliano, que na época de Júlio César, tinha atraso do tempo. Diz que o calendário que se usava na época havia sido implantado por Júlio César e produzia um atraso de 3 dias a cada 400 anos, por causa dessas mudanças que houveram. A reforma só acabou em 1582, quando o Papa Gregório III mandou que a data então fosse adiantada, para corrigir o atraso. O dia 4 de outubro, que era uma quinta-feira, passou direto para o dia 15 de outubro, a sexta-feira do mesmo ano. Imagina. Tem muito poder, né? Porque a Bíblia diz o quê? Que ia cuidar de mudar os tempos e a lei. O que é tempo? Calendário. E os papas, o Vaticano, mudou o calendário, assim como o Império Romano. A implantação do novo calendário ficou a cargo do padre Clávio, que se tornou amigo de Galileu. E aí a gente vê como interessante que uma ciência trabalha para quem trabalhava para o Vaticano. E eu não vou dizer para você que hoje é diferente, não. Mas isso aqui mostra quem é o chifre pequeno, é o poder papal. E aqui tem mais, ia mudar a lei. Né? O tempo a gente já viu, que é a mudança do calendário. E a lei? Né? Como é que isso é mudança da lei? Diz que herança de um dia de culto. Sunday é domingo em inglês. É assim chamado, visto que nos tempos antigos esse dia era dedicado como dia de culto ao Deus Sol. O imperador Constantino disse que se tornou cristão e fez um decreto. Você pode procurar no Google. No 7 de março de 321, ele fez esse decreto, fazendo que agora, a partir desse momento, os cristãos tinham que deixar de guardar o dia de sábado, que está nas Escrituras, e agora passasse a guardar o venerável dia do sol, o domingo. Isso não tem na Bíblia em nenhum lugar. Foi mudado pelo quê? Pelo Império Romano e depois foi ratificado, ou seja, foi confirmado pelo papado. O papado ainda hoje defende que o domingo tinha que ser guardado. Então, mudar os tempos e também mudar a lei. Mudou o calendário e agora também mudou o dia de adoração. E a gente deve guardar. Domingo. E aqui, por volta de 155 antes, né, de Cristo, depois de Cristo, DAD, né, Justin Marsh escreveu: no dia chamado domingo, todo aquele que vive em nossas cidades ou no campo reúna-se em um lugar. O domingo é o dia quando realizamos nossas assembleias comuns, porque é o primeiro dia da semana na qual Deus fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia ressuscitou dos mortos. Então, eles pegaram a ressurreição dos mortos como explicação suficiente para mudar a lei de Deus. Só que Deus já falou que isso aí, quem ia fazer, não era Deus, e sim o chifre pequeno de Daniel 7. E ainda diz mais, que esse chifre pequeno ia falar palavras contra Deus, contra ele, Deus. Ia cuidar de mudar os tempos e a lei, e ainda perseguir os santos. Então, antes de ser, eu fui católico, mas depois que eu li isso aqui, que eu entendi essas verdades aqui, eu já sabia que era o papado, o poder que estava envolvido por detrás. As inquisições, eles estão por detrás, quer perseguir. Mudou o calendário e mudou o dia de guarda. Então, não existe opção de ser outro poder, o chifre pequeno. Alguns dizem que é o islamismo. Não há condição. É o papado. A Bíblia revela que é o papado.
Porque o papado é descendente do Império Romano. Ele vem do Império Romano. Então, aqui também nos diz assim: como aconteceu a mudança do dia de culto? O Papa Victor excomungou todo aquele que não seguisse o plano de celebrar a festa da ressurreição. Então, eles excomungam. Ainda hoje, eles têm poder para isso. Né? E aqui diz, em 450 depois de Cristo, Sócrates, antes de Cristo aqui, né, escreveu Sócrates. Pois embora a maioria, não, aqui tem que ser depois, é outro Sócrates. Pois embora a maioria de todas as igrejas no mundo celebre os mistérios sagrados no sábado, a maioria, né? Embora a maioria de todas as igrejas no mundo celebre os mistérios sagrados no sábado, o que acontece? A cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, devido a algumas tradições antigas, deixaram de fazê-lo. Então passaram a seguir o quê? As tradições, né, humanas que foram implantadas. Então, quando isso se firmou, como eu falei para vocês, em 321, no Concílio de Laodiceia, em 321 depois de Cristo, a igreja decretou a transferência da solenidade do sábado para domingo. Então, aqui foi a igreja, não foi Jesus, não foi nenhum discípulo, não foi nenhum apóstolo, nenhum dos apóstolos que viveram falaram sobre essa mudança. Isso já é século IV. E qual a explicação? No dia venerável do sol, que os magistrados e as pessoas repousam, residentes na cidade, repousem e fechem todas as suas oficinas. Isso aqui tem esse decreto emitido por Constantino. 7 de março de 321, século IV. E aí Deus falou que esse poder aí é o quê? É o chifre pequeno, que iria depois ser falado onde em Apocalipse lá 12. E Apocalipse 13 também fala desse poder, poder papal. Mas aqui diz que em Judas 1, 3 e 4, né, que a luz vence a escuridão. E para mim serviu. Depois que eu li a história, eu entendi essas verdades, aí eu já soube quem é de fato o chifre pequeno. Quem é de fato, né, o poder que a Bíblia chama em Apocalipse de a besta. A besta, na verdade, é o poder papal. E os católicos? Tem a ver com isso? Diretamente não. Minha mãe é católica, tenho vários parentes católicos. Mas o poder papal está envolvido nisso. E o que acontece com os católicos? Os católicos que creem em Jesus, que seguem a Bíblia, creem em Jesus como Senhor e Salvador, também estão no caminho correto. Mas o que acontece é que quando você lê a Bíblia, você descobre essas verdades. E aí dificilmente você continua no catolicismo. E você vai ser atacado. Né? Judas 1, 3 e 4 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos. Sobre o quê? Para exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, que fé é essa que foi dada aos santos? É o que foi a fé que está revelada onde? Nas Escrituras. Diz aqui, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios. Ímpio é a pessoa que se opõe a Deus. Esse é o significado de ímpio. Que convertem em dissolução a graça de Deus. Então, eles pegam a graça de Deus, é a oportunidade que Deus nos dá, e a rejeitam. Negam a Deus, que é o único dominador e Senhor nosso, né? A Deus. Quem é Deus aqui? Ó? Negam a Deus, que é o quê? O único dominador e Senhor nosso. Quem é ele? Jesus Cristo. Então aqui está dizendo claramente que quem é Deus? Jesus Cristo. Quem é o dominador? Jesus Cristo. E quem é o Senhor? Jesus Cristo. Você lê essa passagem aqui, está claro. E Deus, o único dominador e Senhor nosso, quem é? Jesus Cristo. Então, negar Jesus, você está negando a Deus. Está negando Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Judas 1, 6 e 7 diz: os anjos, aqueles que lutaram com Satanás e foram expulsos, diz que eles não guardaram o seu principado. Principado é governo, poder. Eles não seguiram as ordens de Deus, mas deixaram a sua própria habitação. Habitação aqui fala como se fosse corpo. Reservou
na escuridão, em prisões eternas, esses anjos, até o juízo daquele grande dia. Então, muitos desses anjos, demônios, estão presos, né, em prisões eternas, até que vai haver um julgamento final. Assim como Sodoma e Gomorra. Então, Deus traz aqui a comparação de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Diz aqui, na cidade circunvizinha, diz que, havendo-se, né, entregue à fornicação, como aqueles indo após outra carne. Então, que fornicação é essa? Era homens indo após, buscando homens. É o que foi revelado. Homens que buscaram os anjos para terem relações. E Deus diz que Sodoma e Gomorra, né, foi posta como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E alguns dizem que fogo eterno é porque ele nunca acaba. Não. E não, a gente deveria fumaça lá em Sodoma e Gomorra até hoje. Fogo eterno é porque uma vez que ele é lançado, ele consome tudo até acabar. Não vai haver oportunidade de volta. Uma vez que o fogo é lançado, ele consome tudo o que tem que consumir. Então a Bíblia diz também que aqueles ímpios e esses anjos, na terceira vinda de Jesus, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E lá diz que é o fogo eterno. E eles vão morrer, a Bíblia diz que é a segunda morte. Morte eterna. Não vão existir mais. Efésios 5, de 11 a 16, diz assim: nós temos que tomar decisão na nossa vida. Tem coisas talvez que você está ouvindo a primeira vez hoje, ou esteja compreendendo pela primeira vez agora. Então você tem que tomar uma decisão. Diz aqui: não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Devemos fazer parte. Mas devemos o quê? Condená-las. Por isso que eu estou falando essas coisas aqui para vocês. Eu sei que não é fácil, não. Mas tem que ser falado. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então, muitos deles trabalham nas sombras. As pessoas nem sabem que o poder principal da terra, que governa as nações e governa os políticos, é o poder papal. A Bíblia diz, Apocalipse, né, 13, diz que quem deu poder para o poder papal, né? A Bíblia diz aqui, Apocalipse 13, verso 3. Aqui, ó. Né? Aqui, ó. 2 em diante. E a besta que vi, é o poder papal, era semelhante ao leopardo. Leopardo representa o quê? A Grécia. É descendente da Grécia, a besta. Seus pés, como de urso, é descendente da Medopécia. A Medopécia foi anexada pela Grécia. E a boca, como de leão, é descendente de quê? Da Babilônia. Então, a Babilônia foi anexada pela Medopécia. E diz: quem deu poder, trono e autoridade a essa besta? Quem foi? Satanás, que é o dragão. Né? Então, a Bíblia diz aqui, né, que essa besta aqui, ó, verso 5, foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. É a mesma coisa que foi falada em Daniel 7, de 23 a 25. Falar blasfêmias. E deu poder para agir durante 42 meses. Quantos 42 meses? É justamente o quê? 1.260 dias. 42 vezes 30 dá 1.260 dias. E é, né, mesma coisa de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E aqui diz aqui que esse poder ele vai continuar até o fim. Né? Até Jesus voltar, o poder papal. E ele é quem governa por detrás, né, das cortinas. Todo mundo. Então aqui diz que a gente não pode se envolver nem participar disso. Diz: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz é tudo manifesta. Luz é conhecimento. Então, quando você conhece a verdade, você está recebendo luz. Você está agora conhecendo essas verdades, você está recebendo luz. Por isso, diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer. Isso aconteceu comigo. Eu não entendia muitas coisas, mas Deus foi me revelando nas Escrituras, e hoje eu tenho condição de entender também e falar para vocês. Deus me despertou, e eu estava dormindo. E ele me levantou dentre os mortos. Por quê? Porque o meu caminho era da perdição. Se você não está com Jesus, seu caminho é o quê?
é para morrer a segunda morte. Morre a primeira morte e morre a segunda morte. Porque você não tem Jesus, você não tem a vida eterna. Então aqui diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio. Nécio é a pessoa que não está nem preocupada com nada, não está nem aí. As coisas estão acontecendo e ele acha que nada está acontecendo. Mas como sábios, remindo o tempo. Aproveite seu tempo para ler a Bíblia, para orar, para entender as verdades. Por quantos dias são o quê? Maus. E de fato, né, nós podemos dizer que os dias são maus mesmo. Cada vez mais as coisas estão complicando. Então nós temos que ter coragem para permanecer em pé. Atos 5, 27 e 29 conta a história de Pedro, né? E os apóstolos que estavam pregando o evangelho. E aqui diz, ó, que eles foram presos e trouxeram e apresentaram eles ao conselho. Foram presos porque estavam pregando o evangelho. Hoje tem pessoas presas só porque está falando. Né? No Brasil já está acontecendo. Né? Na Coreia do Norte, se você chegar com a Bíblia, você é preso. Regime socialista. Depois que ele se implanta, ele se torna uma ditadura. E passa a perseguir as religiões e passa a perseguir o cristianismo. É onde você pode buscar onde o socialismo se implantou, se não é assim. China, Coreia do Norte, e vários outros lugares. Né? Nicarágua, né? Por exemplo, né? Cuba. Então, aqui diz que Pedro estava o quê? Não vos admoestamos a nós expressamente que não ensinasse nesse nome. Então, sempre existiu pessoas tentando calar as pessoas, tentando impedir as pessoas de falar o que pensam. Né? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, né? Talvez, né, era considerada uma fake news, né? A doutrina, né, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, que Jesus tinha morrido e ressuscitado. No tempo de hoje, ia ser considerada uma fake news, né? Fake news é notícias falsas, em português. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Tá bem, né? Ele não queria aceitar, eles tinham matado, né? Participar da morte de Jesus e não queriam aceitar, né? Porém, Pedro respondendo, e os apóstolos, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Então tem que ter muito cuidado. Viu? Tem leis de países, leis de algumas nações, tem algumas leis que a gente não tem que seguir, não. Se elas estão contrárias ao que Deus estabeleceu, você não tem que seguir. Porque mais importa obedecer a quem? A Deus. Ele é o soberano, do que os homens. As leis humanas, elas não estão acima das leis de Deus. A gente tem que ser um povo, né, que vive nas nações, né, seguindo as leis, né? Mas há um limite para essas leis. Se essas leis ultrapassarem leis de Deus, você não tem a obrigação de seguir. Se alguém mandar te proibir de pregar o evangelho, você não vai seguir, assim como Pedro. Você vai continuar pregando o evangelho. É o que eu estou fazendo aqui. Estou aproveitando o tempo enquanto a internet ainda é possível falar. Porque estão tentando controlar a internet. E saiba com certeza, não é para fake news, não. É para tentar impedir a pregação do evangelho. E tem nações que as pessoas só ouvem o evangelho através da internet. Em alguns lugares, eles até controlam, se você colocar a palavra Jesus, eles não deixam você receber a mensagem. Eles filtram. A internet é controlada. E o Brasil estão tentando fazer isso também. Inventaram várias desculpas, né? Mas no final é para tentar atrapalhar a pregação do evangelho. Porque essa é a principal de todas. Josué 24, 22 a 24 diz: Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. Então a gente tem que fazer uma escolha. Mais uma vez que a gente escolhe a Jesus, a gente tem que seguir. E disseram: somos testemunha. Então, se a gente decidiu seguir Jesus, a gente tem que tomar uma decisão na vida. Aqui diz: deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós. Então a gente não pode mais fazer parte de nada de adoração a outros deuses. E aí tem que ter cuidado, né? Deus é aquilo que você adora. Se tem alguma coisa acima de Deus e você está prestando reverência a essa coisa, pode ser teu Deus. Mas Deus diz que a gente tem que deitar fora, lançar fora. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel, somente a Ele. E o povo disse: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Essa é a minha decisão também. Eu tenho coisas que Deus tem me mostrado, eu estou lutando
E eu vou lançar fora, porque estou decidido a obedecer a Deus. Pode não ser agora, mas um dia eu vou alcançar. Com fé, com oração, com perseverança, eu vou continuar até alcançar. E é isso que Jesus disse: quem perseverar até o fim, esse que será salvo. Romanos 6,16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então, se você obedece, né, pessoa, o poder, ou obedece, né, a coisas, a objetos, né, ou estilos de vidas que você segue e obedece aquilo, você é servo daquilo. Diz aqui, se for do pecado, se você está obedecendo ao pecado, você vai ser levado para a morte. E se for de obediência a Deus, para a justiça. Então tem que fazer uma escolha. Obedecer a Deus ou obedecer o mundo. E o mundo é governado por Satanás. 1 Samuel 15:22 diz aqui para mim e para você. Porém, Samuel disse um conselho para nós. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Existem pessoas que pensam que o mais importante são os holocaustos e sacrifícios. O holocausto o quê? É você dedicar as coisas, né? Dar dinheiro, né? Fazer atividades, né? Mas sim o que? Obedecer a palavra de Deus. O principal, obedecer a palavra de Deus. Então não adianta você inventar sacrifícios ou honrarias que você queira fazer para Deus, né? Aí você diz, eu vou guardar o domingo em vez do sábado. Eu vou fazer tudo certo, mas Senhor, eu vou guardar o domingo, ou não vou guardar dia nenhum. Não adianta. Para Deus não serve. Para Deus serve você obedeça a palavra dele. É igual um pai ou uma mãe. Você diz, meu filho, quer que você faça isso? Aí a criança, né, o filho diz, não, eu vou entregar outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Para mim não serve. Eu que sou pai já digo isso, não serve não. É o que eu falei. Então, para Deus também ele está dizendo que é o que ele falou, não é o que você acha. É o que ele falou. Então, nós temos que ter muito cuidado. Porque o inimigo tenta nos enganar, dizer que a gente pode fazer da nossa forma. Não. É da forma que Deus disse. Diz aqui, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, para Deus, o principal é obedecer. Não é fazer o ato, e o ato errado, e dizendo que é certo. Atender a Deus é melhor do que a gordura de carneiro. Então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia diariamente, para saber qual é a vontade de Deus. E a gente tem que lutar contra nós mesmos para obedecer à vontade dele. Quando a gente obedece à vontade de Deus, nós estamos o quê? Estamos de acordo com ele. E ele está conosco. Então, aqui diz, Salmos 17, 7-9, diz que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Se é perfeito, não tem mudança. E o que é que ela faz mais? Refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Esse testemunho é o quê? É a palavra dele. É fiel. E dá sabedoria a nós, os simples. Simples são pessoas que não entendem, têm muito entendimento. Os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos são ensinamentos. E alega o quê? O coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Né? Alguns diz que Jesus aboliu os mandamentos. Não, ele aboliu aquilo que é perfeito. Jesus disse que veio cumprir a lei, não abolir a lei. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos. Amém? Aqui eu estou falando isso porque muitos daqueles que decidiram obedecer a palavra de Deus foram perseguidos. Aqui conta a história que Wycliffe. Ele foi a primeira pessoa que traduziu a Bíblia, né, nas línguas originárias, né, para o inglês, mas foi perseguido. Diz que antes do Wycliffe havia muito pouco da Bíblia em inglês. O reformador morreu antes que a Roma chegasse até ele, mas o Império Romano, ou seja, o papado, perseguiu ele, porque estava traduzindo a Bíblia. Mas o papado desenterrou seus restos mortais. Está na história, né? Não sossegaram. Ainda queriam perseguir ainda. Vamos escavar, né, a terra. Vamos pegar os restos mortais dele. Queimou os restos mortais dele e jogou na cinza do rio Swift. E não alcançaram ele vivo. Mas assim como essa cinza for espalhada pela água,
A Bíblia, né, que ele traduziu, se espalhou no mundo. A água da vida se espalhou por toda parte como resultado de sua obra. E depois outros vieram para fazer essas traduções também, como Tyndale, né, e outros autores. Dessa forma, Deus usou, ele é considerado, Wycliffe, a estrela da manhã da reforma. Então, a reforma serviu para o quê? Para que o evangelho alcançasse a mim e a você. Senão, não teria Bíblia para a gente ler, não. A gente ainda estaria o quê? Na ignorância até hoje. E aqui, segundo Timóteo 2, de 1 a 5, diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, a graça de Jesus é que nos torna fortes. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia aos homens fiéis. Então, o que eu ouvi, o que eu aprendi nas Escrituras, estou confiando agora a você. Meu irmão ou minha irmã, estou confiando a você. Para que você seja fiel. E sejam idôneos para também ensinar aos outros. E você depois agora vai poder o quê? Ensinar a outro. Esse é o propósito da pregação do Evangelho. Esse é o propósito de você ter se encontrado aqui nesse estudo. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus. Tu vai passar dificuldades. Defender a liberdade não é fácil, não. Você é perseguido. Defender a liberdade de expressão, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, você passa a ser perseguido. E aí você tem que sofrer as aflições como um bom soldado. É o jeito. Ninguém que milita, ou seja, que luta, se embaraça com os negócios da vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então a gente tem quem nos está alistando é Jesus. Está te chamando para pregar o evangelho e viver o evangelho. Se alguém também milita, não é coroado se não militar de forma legítima. Então, como é que a gente milita de forma legítima? Fazendo o que Deus nos pediu. E onde a gente sabe o que fazer o que Deus pediu? Está nas Escrituras. Está lá nas Escrituras. Então, aqui, diz aqui, Hebreus 2, 14, 18: Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas. Então, ele militou, Jesus militou, batalha. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte? Satanás, o diabo. E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, Jesus não tomou a anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Todos os salvos serão descendentes de Abraão, porque a Bíblia diz que quem é da fé e aceita Jesus pela fé passa a ser descendente de Abraão. E aqui diz que Jesus convinha que ele fosse em tudo semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote no céu. E expiar os pecados, os nossos pecados. Mas diz aqui que ele mesmo sendo tentado padeceu para socorrer os que são tentados. Amém? Na verdade, João 5, 24, 7 diz: Digo que quem ouve a minha palavra, que é Jesus falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Oh, glória. Jesus é o nosso grande Deus. Não entrará em condenação. Ou seja, a gente vai ser julgado, mas a gente não vai ser condenado. Por quê? Na hora Jesus diz: esse é meu. Eu morri por ele. Passou de quê? Da morte para a vida. Da morte eterna para a vida eterna. Você quer passar? Então Jesus disse: ouve a palavra dele. Creia nele. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem são esses mortos? Todos nós. Nós nascemos mortos. Que mortos? Destinados à morte eterna. Mas quando Jesus traz o evangelho para nós, a gente ouve. Os mortos ouvem a voz do Filho de Deus. E os que ouvem vão viver. Então, eu estava morto, mas hoje eu já aceitei Jesus. E vou viver. Porque a promessa dele não falha. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu o Filho ter vida em si mesmo. Jesus tem vida em si mesmo. Só quem tem vida em si mesmo, só a divindade. E deu-lhe o poder de exercer o juízo. Quem é que vai julgar? Jesus. Ele é que vai julgar o ser humano. É por isso que está dizendo, se você não aceitar ele, você já está condenado. E se você aceitar ele, você já não entra em condenação. Então, meus irmãos, temos que ser fiéis. Aqui nos conta a história de João Hus. Diz que João Hus não vacilou diante da prisão. Prenderam João Hus. Ele estava pregando o evangelho, imagina. Ensinando a Bíblia às pessoas. Foi preso. Mas diz que ele não vacilou diante da prisão, da injustiça e da morte.
Ele definhou na prisão por meses, né? Às vezes mantém o cara lá no cansaço, né? Passando fome, apanhando, né? Tudo. As condições frias e úmidas acarretaram a febre que quase acabou com sua vida. Mas eles não deixaram, né, ele morrer. Eles queriam tocar fogo nele. No entanto, diz que a graça de Deus susteve João Hus. E ele escreveu: escreva essa carta na prisão com as mãos algemadas, dizia um amigo, esperando a sentença de morte amanhã. Quando, quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, você saberá como Deus se mostrou misericordioso com ele. João Hus foi morto, né? Queimado, herói da fé, porque pregava o evangelho. Imagina. Tem irmãos nossos, né, sendo decapitados hoje em alguns países, né, islamitas, porque estão seguindo a Jesus. Cortam o pescoço do nosso irmão. Eu já vi também situações de alguns irmãos nossos, né, da África, né, sendo jogados dentro de um buraco e sendo apedrejados e mortos, por causa que aceitaram o evangelho. Graças a Deus, nós estamos num país que ainda não alcançou essa condição. Mas se a gente não orar e não lutar para defender a liberdade, eu não sei em que situação nós vamos encontrar no futuro, não. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós temos que reter firme a nossa confissão. Lucas 16, 10 diz assim: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Então a gente está sendo provado hoje. Nós já estamos negando Jesus hoje, em tempo de paz, em tempo de liberdade, e agora a liberdade está começando a diminuir. Como vai ser quando vier as provas, grandes provas? Diz que é injusto, no mínimo, se a gente está negando a Jesus já agora, também vai chegar a Jesus quando vier as grandes provas. Isso é um sinal, para mim, é um grande alerta. Eu nunca esqueço dessas palavras aqui. Eu fico me vigiando para ver que caminho eu estou tomando. Se eu estou negando Jesus agora e quando vier as provas grandes. Eu oro a Deus para vencer, ser fiel, no mínimo, para que eu possa ser fiel no muito. Apocalipse 2,10 diz: para mim e para você, nada temas das coisas que há de padecer. Algum de nós vamos padecer, igual o João Russo. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Isso vai acontecer ainda no futuro também. Aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Para que sejais tentados. Lá eles vão pressionar você para negar Jesus. Tereis uma tribulação de 10 dias. Né? Alguns, Jesus diz aqui o quê? Ser fiel até a morte. Às vezes, a gente tem que morrer por causa da fé. Dar-te-ei a coroa da vida. Garantido. Para mim e para vocês. Se isso for acontecer. Apocalipse 1,5 diz: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho. Jesus é um testemunha fiel. O primogênito dentre os mortos, o primeiro, o principal dentre os mortos. O príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou. Jesus ama a mim e a você. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus veio viver, morrer para que você fosse ser salvo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te dê um bom fim de semana. E que você tenha um feliz sábado, que começa quando? Pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Guarde o dia do sábado. Esse é o dia que Deus diz que deve ser guardado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.